Olá pessoal, tudo jóia? Vou trazer uma pequena explicação, um pequeno resumo sobre um movimento, né, um período aí chamado de Renascimento ou Renascença, tá? Que é na verdade que foi, né, um movimento aí da reforma artística, literária e científica que teve origem aí no século XIV na Itália, tá? E depois vai se espalhar aí pelo resto do mundo. E vai entrar em vigor, então, né, vai estar em vigor aí até o século XVI. Tá? E aí nós vamos ter novamente uma outra movimentação aí. Então, e essa palavra também significa o ato, então, de renascer. E pode, então, ser chamado, visto como um sinônimo aí de reformulação. Não? Então, essa é a principal ideia, né? É o renascer de uma nova sociedade aí pós-Idade Média, né? Que vai ser o resultado aí do humanismo, que é a transição da Idade Média para o Renascimento. Então, o Renascimento aí é essa nova organização, essa nova forma, essa reformulação social aí, com novas visões artísticas, literárias e científicas, tá? Então, aí, de acordo com alguns autores, aí, historiadores, né, literatos, o Renascimento ele aí foi um movimento aí de ruptura, né, que vai surgir então em oposição, chamada assim, né, à escuridão cultural e intelectual da Idade Média, né? Então, por alguns, a Idade Média é vista como um período das trevas aí que não contribuiu com muita coisa e que não tivemos grandes transformações e modificações, tá? Entretanto, enquanto alguns autores defendiam então que o Renascimento foi aí um movimento de separação de muitas filosofias da época medieval, também não podemos esquecer que outros indicam que foi um movimento de continuidade, né? É algo contínuo, então não pode se dizer assim, tivemos um período da Idade Média, né, que não teve nada e agora vai ter uma transição então do humanismo para o Renascimento e vai revolucionar tudo. Não, teve também seus aspectos, suas características, suas formas, né, sociais, culturais, econômicas, políticas, artísticas, né, tudo aí nesse período. Então, para alguns é apenas uma transição, né, um movimento de continuidade aí. E por isso, né, eles colocam que esse movimento, né, o renascentista, ele está inevitavelmente então relacionado com a Idade Média. Então está ligado diretamente, né? Então durante aí o Renascimento surge então o humanismo. Então não vamos esquecer disso, que vai substituir então a ideia teocêntrica, né? Que é uma característica forte, presente, praticamente o topo, né, da organização da Idade Média, né, esse teocentrismo, Deus como centro do universo, e vai se substituir então essa ideia pelo antropocentrismo, né, que vai colocar o homem no centro do universo e de tudo que o homem faça então. E o Renascimento, então, vai abrir aí caminho para o desenvolvimento de vários estilos artísticos, né? E correntes filosóficas. E alguns se desenvolveram, então, em concordância com o Renascimento, enquanto outros se definiram pelo distanciamento, assim. Tá? Então, esse é o exemplo aí do Barroco, que é um estilo aí oposto ao Renascimento, que valorizava aí a simplicidade, né? Caracterizado pelo exagero, de enfeites, né? E grandiosidade. Então, bem interessante aí fazer uma pesquisa aí do estilo barroco, né? Como ele é representado e como ele é identificado, tá? Que é nesse mesmo período aí que vai se desenvolver. Mas o nosso foco aí é diretamente o Renascimento, tá? Então, vamos ver algumas características, então, fundamentais para compor aí a cultura dessa época, né? Então, os artistas da época, eles vão valorizar a cultura greco-romana,
Então, por quê? Porque eles pensavam que os gregos e romanos eles possuíam uma visão completa e humana da natureza. Então, diferente aí dos homens medievais. E por conta disso, então, as qualidades mais valorizadas no ser humano na época eram aí a inteligência, o conhecimento e os dons artísticos, tá? E podemos destacar aí que as maiores características aí nós podemos pautar em 4 principais pontos assim que nós temos que identificar, que é o racionalismo, o experimentalismo, o individualismo e o antropocentrismo. Então, vamos ver o que é cada um, né? Então, o racionalismo onde então os renascentistas eram convictos de que a razão, né, o uso da razão, a racionalidade, era o único caminho aí para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Esse é uma dos 4 pontos aí, né? Um principal aí. Outro então ponto é o experimentalismo, onde para eles, então os renascentistas, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica, né? Então teria que ter sempre uma experiência, né? Uma contestação, tentar trazer outras hipóteses, outras ideias e experimentar até chegar a um resultado final, né? Outro ponto, então, dos 4 é o individualismo, então, que parte aí do princípio do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, talentos e satisfazer, então, as suas opiniões, tá? E também, não só suas opiniões, né, sobre tudo, trazer essa liberdade para ele, mas também satisfazer aí suas ambições, tá? E não seguir sempre o que até então sempre era dito por determinada instituição. E esta concepção, então, ela se baseia no princípio que o direito individual estaria acima do direito coletivo. Tá? Isso é o individualismo. Depois vem a ideia do o outro ponto, então, dos 4 é o antropocentrismo, que colocava então o homem como a suprema criação de Deus, mas o homem como centro do universo. Tá? Então, nesse sentido, é a ideia do renascimento, esses 4 pontos, então. Então, no âmbito aí, vamos trazer vamos ir um pouco mais a fundo, da arte, por exemplo, né? O Renascimento aí significou a criação de novos gêneros de pintura e escultura. Por quê? Para dar resposta ao novo gosto da sociedade daquela altura. Então, aquelas formas artísticas já não estavam mais de agrado. E as primeiras manifestações, então, no âmbito artístico, aí surgiram em Florença, na Itália, onde foram então construídas várias obras aí arquitetônicas que permanecem até hoje, né? Então, os nomes aí mais importantes do Renascimento no contexto artístico, então, foi o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, né, o Rafael, com várias obras aí de arte mundialmente famosas, né, e conhecidas e reconhecidas. Então, bem interessante aí fazer uma pesquisa das obras, né, do Da Vinci, do Michelangelo, do Donatello e do Rafael, né, que aí já abre um leque, assim, dá para ter uma visão, então, da arte renascentista, né. Outra parte assim, que tem que destacar também é a literatura e a filosofia, né? O Renascimento aí foram fortemente marcadas por vertentes humanistas, né? Dentro dessas duas linhas aí da literatura e da filosofia, que vão colocar o homem em destaque em todas as áreas. Então esse vai ser o principal objetivo aí da literatura e da filosofia. Então algumas figuras aí conhecidas nós podemos destacar, né, na área da literatura, como Miguel de Cervantes, né, que vai fazer uma ligação aí entre o Renascimento e o Barroco, o Rabelais, né, na França, o Luís de Camões em Portugal. Então alguns nomes aí que podem ser vistos e podem ser pesquisados aí para fazer
leituras muito interessantes aí, essa literatura, tá? E essa filosofia. Dentro também, a gente não pode esquecer de destacar a ideia científica, né? Então, que o Renascimento foi marcado aí por importantes descobertas científicas, sobretudo aí nas áreas da astronomia, né? Da física, da medicina, da matemática, da geografia, enfim, em várias áreas aí. E uma das descobertas da época, né? Foi feita pelo polonês, então, Nicolau Copérnico, né? Ao contestar, então, a teoria geocêntrica de que a Terra não é o centro do universo, mas que simplesmente é um planeta que gira em torno do Sol. Então, aí que começam os estudos e as modificações de entender, porque até então acreditava-se, né, que a Terra estava em um ponto e o Sol que girava em torno. Então, o Copérnico vai fazer a comprovação, né, e vai contestar e vai criar a nova teoria. Galileu Galilei, então, também temos que destacar aí como um importante cientista, né, desta época, ao descobrir aí os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter, né? Entretanto, né, foi perseguido aí, ameaçado pela igreja, então sendo obrigado a negar publicamente suas descobertas. Aí, ó, a influência ainda, né, das instituições sobre o pensamento. E essa influência até hoje, século XXI, né, até a atualidade, ainda estão muito presentes, principalmente nas questões culturais, os avanços científicos muitas vezes são contestados porque fogem de uma ideia moral, né, sempre em aspas assim, e éticas estabelecidos por determinados vínculos, né, de determinadas instituições na sociedade. Na medicina, então, os conhecimentos também vão avançar aí com trabalhos e experimentos acerca aí da circulação sanguínea, processos de cauterização e os avanços aí na anatomia humana, né? Porque aí vai começar a ter os estudos mais avançados e poder mexer nos corpos, né? Para poder estudar a anatomia humana, porque até então era permitido violar, né, um corpo. Então, com os avanços, né, do antropocentrismo, do homem como centro do uso da racionalidade, a razão, a ciência vai começar a vir como base. Então, isso também vai começar a mudar e vai começar a ser mais aceito e ser trabalhado até os dias atuais. Né? E outra característica também muito importante, temos que destacar aí no Renascimento, né? Toda a ideia comercial e urbana que vai ocorrer aí, né? Um renascer disso na Idade Média, e sobretudo, então, em algumas cidades aí na Itália, e vai, então, consistir em um conjunto de fatores que vão criar novas formas de pensar e comercializar produtos. Então, a sociedade está mudando, o pensamento está mudando, a arte, né, dentro da ideia cultural, a literatura, a filosofia, e isso vai modificando o pensamento, vai modificando a forma de viver da população. Né? Então, dentro dessa transição de Idade Média para o Renascimento, esse humanismo ele vai trazer também com essa burguesia uma ascensão das cidades, uma nova forma, pequenas manufaturas, indústrias vão se desenvolver e automaticamente o pensamento da população também não vai mais ser vinculado completamente a questões agrárias, agora vão ser pessoas urbanas e vão precisar de uma nova maneira de viver e se organizarem. Então, tudo isso vai trazer transformações e modificações, né? A venda dos produtos também foi responsável aí pelo desenvolvimento de centros urbanos. Então, porque era organizado feiras, e isso vai trazer depois toda essa ideia dos burgos, então, ali da Idade Média, essa fixação desses burgueses nesses locais, vão ser feiras permanentes, automaticamente vão começar a desenvolver pequenos artesanatos e vão se transformar em manufaturas, em indústrias, e aí nós temos a efervescência urbana crescendo, nascendo e se desenvolvendo. Né? Então, naquela época, então, quando soldados, por exemplo, regressavam aí de expedições, frequentemente vendiam os despojos de guerra. E assim surgiram, então, mercadores, uma nova classe, então, nessa sociedade. Então, isso é o renascer, né?
É esse grupo aí de pessoas que vão começar a perceber que existe uma nova maneira também de sobreviver. E é nessa baixa idade média que vão começar a desenvolver essas feiras e vão começar a vender os excedentes e vão começar a comercializar, vão pressionar pelo fim da idade média, né, pela descentralização do poder em pequenos nobres, né, os senhores feudais, e vão começar a centralizar o poder nas mãos de uma figura absolutista, né, que é o rei com poder absoluto, e surge aí uma nova organização. E isso tudo vem vindo com esse movimento humanista, né, da queda do teocentrismo, na centralização do antropocentrismo, e vai trazer o homem, então, nas suas especificidades e nas suas modificações e nas suas transformações, né? Então, extremamente importante. E por isso tudo a gente não pode esquecer que esses ricos comerciantes, então conhecidos como mecenas, passaram a investir aí nas artes, e o que aumentou então assim com o desenvolvimento artístico e cultural de determinadas regiões aí na Itália. E por essa razão então a Itália é conhecida então como o berço do Renascimento, tá, pessoal? Então o Renascimento ele surge na Itália, tá? Na Baixa Idade Média, com o fim da Idade Média, e vai se estabelecer aí, vai se fixar até o século XVI, trazendo muitas mudanças, muitas novas estruturações para a sociedade europeia. Então sai da Itália e vai para a Europa, e depois com as grandes navegações, né, e com os domínios, também vai ser espalhado pelo mundo todo, certo? Forte abraço!